calma, 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 calma. Esse é o mesmo curso de Android que a gente tem visto normalmente. Não se preocupe com esse slide aqui, tu não clicou no link errado ou abriu na página errada. É porque hoje eu vou falar sobre a exibição de aplicativos em telas diferentes, em tablet, em um smartphone com resolução menor, um smartphone com resolução maior. E para entender esses conceitos, a gente vai ter que ver alguns conhecimentos teóricos antes da gente partir direto para o código. Mas eu prometo que é rapidinho e que vocês vão achar super importante também. Então vamos lá. O Android ele vai categorizar a tela dos dispositivos dele em duas propriedades gerais: tamanho e densidade. Existem basicamente quatro tamanhos: small, normal, large e extra large. Esse X aí é do extra. E existem quatro densidades: low, medium, height e extra height, que é o LDPI, MDPI, HDPI e XHDPI, ou XHPI. Eu vou falar XHDPI mesmo. Vamos lá ao primeiro: densidade da tela. Densidade da tela é a quantidade de pixels dentro de uma área física na tela, no caso, polegada. Geralmente o pessoal se refere a isso como dpi, dots per inch, ou ppi, points per inch. Quando tem a tradução, o dots per inch ele fica pontos por polegada, a mesma coisa do ppi, mas esse dots é mais relacionado a materiais impressos, tá? Enquanto que o points é mais relacionado a telas. E aí vamos analisar essas três figuras. O primeiro círculo ele está sendo feito com 10 pontos por polegada. Resultado, eu tenho aí essa imagem, ó, eu vejo muito quadriculado, a imagem não tem uma qualidade tão boa. O segundo círculo, o círculo do meio, ele está sendo feito com 72 pontos por polegada. Resultado, eu tenho uma qualidade melhor do que o círculo da esquerda, mas eu ainda consigo ver algum quadriculado. Dependendo da minha necessidade, pode ser o suficiente ou não. E por último, eu tenho esses 300 dpi, essa imagem feita com 300 dpi. E aí eu tenho uma qualidade bem melhor, praticamente eu não consigo ver quadriculado, mas se eu aproximar como qualquer imagem exibida na tela, eu vou ver esse quadriculado, mas dessa distância, com esse tamanho, está perfeito. Então, densidade da tela é a quantidade de pixels dentro de uma área física da tela. Toma cuidado para não misturar densidade de tela com resolução. A resolução é a quantidade de pixels daquela tela, mas a densidade é a quantidade de pixels em uma área física limitada, ou seja, em uma polegada. Você pode ter telas grandes com resoluções pequenas e, do mesmo jeito, telas pequenas com resoluções grandes. Aqui eu peguei um exemplo para mostrar para vocês essa diferença na densidade da tela. Eu tenho dois aparelhos aqui, o Samsung Galaxy S7 e o S5. E os dois têm o mesmo tamanho, 5,1 inches, 5,1 polegadas. Só que a resolução deles é diferente. O S7 possui 1440 por 2560 pixels e o S5 possui 1080 por 1920 pixels. O que é que isso gera? Isso gera é, densidade diferentes, porque mesmo tamanho, resolução diferente. O Galaxy S7 ele possui uma densidade de mais ou menos 577 pontos por polegada, enquanto que o Galaxy S5 possui 432 pontos por polegada. Nas classificações do Android, aqui estão todas as classificações do Android, eles seriam classificados como Extra Extra HDPI. Por quê? Porque ambos têm mais de 480 dpi de densidade de tela e menos de 640. Como eu comentei com vocês, as principais é do LDPI até o Extra HDPI, mas existem dispositivos
que têm uma densidade ainda maior. Claro que eles não são tão comuns, não é? E aí esse slide só com os 6 tipos de densidade de tela catalogadas pelo Android. Só que aí o que acontece? Essa questão de densidade de tela diferente e resoluções diferentes gera para a gente um problema no Android, que é o que acarretou toda essa explicação para vocês. O que acontece? Devido às densidades diferentes, criar layout baseado em pixels pode gerar problemas. E aí aqui eu tenho essa foto, eu tirei da própria documentação do Android. Imagina que eu vou fazer uma imagem, um botão, e eu digo que ele tem 20 por 20 pixels. Celulares com densidades diferentes vão usar espaços diferentes para colocar esses 20 por 20 pixels. Alguns celulares têm uma densidade maior, ou seja, ele utiliza mais pixels em uma área menor. Só para não ficar dúvida, ó, esse Samsung Galaxy S7 ele usa 577 pixels em uma polegada, enquanto que o S5 usa 432 pixels em uma polegada. Então, se eu disser que eu quero uma imagem que ocupe 577 pixels, no Galaxy S7 ele vai ocupar exatamente uma polegada. Enquanto se eu disser que eu quero colocar uma imagem e ela vai ocupar 577 pixels no Galaxy S5, ele vai ocupar mais de uma polegada. Por quê? Porque a minha densidade é menor. Quanto menor a densidade, mais espaço aqueles pixels vão ocupar, tá? De novo, quanto menor a minha densidade, mais espaço aqueles pixels vão ocupar e logo a minha imagem também ocupará mais espaço. Então aqui, ó, no exemplo de novo, na primeira tela, a da esquerda, eu tenho uma tela com baixa densidade. Então, se eu disser que ela ocupa 20 pixels, o meu botão ele vai ficar ocupando mais espaço do que se eu colocar numa tela de média densidade, que é o caso aqui da minha tela do meio. Todos os três aqui têm o mesmo tamanho em pixel, mas devido à densidade da tela, os elementos aparecem diferentes. E isso seria extremamente problemático, porque tu teria que fazer um layout para cada tipo de celular Android. E existem milhares. Talvez, eu acho que não, mas talvez até milhões de aparelhos Androids diferentes, porque cada marca pode produzir o seu. E isso geraria uma dor de cabeça muito grande. Para isso, o que é que a Google fez? Ela criou o Density Independent Pixel, ou o DP. Quando a gente está criando a interface do usuário, não sei se vocês já perceberam, a gente utiliza o DP. A gente não diz que um botão vai ocupar 20 ou 10 pixels, a gente diz que esse botão vai ocupar 20 ou 10 DP. Então, quanto é que equivale esse DP? Esse DP ele equivale a 1 pixel em uma tela de 160 ppi. E aí esse valor ele cresce proporcionalmente, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma tela de 240 ppi, 240 é 1,5 vezes maior do que 160. E aí ele vai pegar esse pixel físico e deixar ele com tamanho de 1,5 pixel. Se eu colocar numa tela de 320 dpi, ele vai pegar esse dp e vai colocar ele ocupando 2 pixels físicos. E assim, à medida que a densidade for aumentando, ele de forma transparente para o usuário não vai perceber e nem a gente como desenvolvedor não precisa inserir nenhum código para isso, ele vai lá e aumenta o tamanho do DP. Só para fixar realmente mais uma vez, aqui ó, imagina que eu tenho duas telas diferentes. E vamos imaginar que nesse caso, um dp equivale a 2 pontos.
Então, se eu quiser fazer uma imagem que capture, que tenha 2 pixels, eu vou lá e coloco 2dp. Isso aqui é a minha tela padrão. Um dp é igual a 1 ponto na tela de 4 ppi. Fiz aqui. Quando eu jogar esse app em outra tela que tenha o dobro da densidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse quadrado ocupe o dobro de pontos. Aqui está ocupando 2 por 2. Quando for para outra tela, ele vai ocupar 4 por 4. Se fosse uma tela de 6 ppi, ele iria ocupar 3 por 3. E assim vai. Então, a ideia do DP é justamente essa, é que a gente não precise ficar se preocupando com essas telas de densidades diferentes. Tudo que a gente for criar, quando a gente for trabalhar com layout, a gente vai sempre trabalhar com essa unidade, DP, que é o Density Independent Pixel. A outra classificação do Android é quanto ao tamanho da tela. Alguns dispositivos eles possuem telas pequenas, 2,6 polegadas. Outros dispositivos, a maioria entre 4,5 e 5 polegadas. E a gente tem até os tablets que ocupam 10 polegadas. Isso para dispositivos normais, comuns. A gente tem TVs com Android, e aí tu tem 42 polegadas, 36 polegadas, 50 polegadas. Mas o Android ele vai ocupar basicamente em 4 grupos. Small para as telas menores, telas de smartwatches. Normal e large para telas de smartphone e tablets. E as telas extra large para telas bem maiores, que nem TVs e por aí vai. E alguns tablets também. Eu comentei com vocês a questão da densidade primeiro, justamente por causa dessa classificação aqui, ó. Essa figura eu tirei também da documentação oficial do Android. E perceba, alguns dispositivos, mesmo tendo tamanhos iguais, eles são classificados como normal ou como large. Do mesmo jeito, alguns dispositivos com 7 polegadas são classificados como large ou extra large. Por que isso ocorre? Porque apesar da gente ter uma tela grande, de nada adianta ter uma tela grande se a tua densidade for pequena. Então, o que é que adianta ter uma tela lá de 10 polegadas se ele não tem pixel suficiente para colocar um botão com o tamanho que eu quero? Então, alguns dispositivos, e outro caso, tu tem uma tela reduzida, mas ela tem uma densidade tão grande que tu consegue colocar muita informação nela. Só que aí tu não pode botar também só porque a densidade é grande, tu vai pegar e botar muitos botões, porque vai ficar ruim para o usuário trabalhar com isso, por causa do tamanho dos botões para clicar. E devido a esses fatores, a Google ela classifica os dispositivos, o tamanho deles, não de acordo só com o tamanho da tela. Ele classifica também de acordo com a densidade. Então, por exemplo, dispositivos normais, eles têm no mínimo 470 por 320 dp. Dispositivos large possuem no mínimo 640 por 480 dp. Teria que pegar um caso muito específico de um aparelho para vir com esse problema. Mas, no geral, para facilitar o nosso curso, vamos considerar normal como smartphones e large como tablets, ok? Por último, a gente tem esse gráfico aqui, que ele mostra os tamanhos e densidade de tela de dispositivos Android. Esses dados aqui eles são obtidos através do Google Play, dos dispositivos cadastrados no Google Play, e perceba que, quanto à questão de tamanho, a grande maioria dos dispositivos são considerados normal, enquanto alguns menos, deixa eu ver aqui no gráfico, 7,6% são considerados large, 1,8% small e 4% extra large. Então, a questão de tamanho
faz até sentido que vocês produzam mais apps baseados no tamanho normal. Inclusive, quando eu fui procurar a imagem de exemplo para demonstrar para vocês essa diferença, que eu ainda vou mostrar, foi até um pouco difícil encontrar apps que façam essa visão diferenciada entre dispositivos normal e large. Por outro lado, na questão da densidade da tela, já tem uma divisão bem maior. A maioria dos dispositivos eles são HDPI com 40%. Em compensação, a gente tem muito dispositivo Extra HDPI com 30%, de 30 para 40 não é tanto assim, estou arredondando um pouquinho, mas é um valor bem próximo. E a gente ainda tem 15% aí Extra HDPI. E vale a pena principalmente considerar isso quando você estiver criando seus apps. Ah, mas eu não tenho o Density Independent Pixel, que é justamente para não ter que se preocupar com isso. Agora, quando você trabalha com imagem, você tem que se preocupar com isso, porque a imagem ela não é criada baseada no DP, ela é baseada em pixels. Então, você vai ter que colocar imagens com fontes, com tamanhos diferentes, justamente para os tipos de aparelho. É isso. Vamos ver só um exemplo de aparelho que aproveita esse conceito e depois vamos para o código. Olha aqui, ó. Essa é uma tela, é um print que eu tirei no meu próprio aparelho do Gmail. Eu apaguei aqui o conteúdo dos e-mails, mas dá para perceber o funcionamento dela. Tem aqui um menu lateral, o título caixa de entrada, botão de pesquisar, escrever nova mensagem. E quando eu coloco essa tela, opa, essa tela no formato paisagem, perceba que não muda muita coisa, né? Agora, quando eu tenho essa tela no meu celular que possui uma tela de densidade menor e abro essa mesma tela no tablet, perceba que ele me adiciona um painel lateral. Esse painel lateral aqui, ele contém as minhas classificações, as minhas pastas do e-mail. Perceba que ele mostra informações diferentes no meu tablet e no meu smartphone, justamente pelos tamanhos de tela diferentes. E aí, quando eu estou utilizando ele no meu tablet e eu coloco ele no sentido paisagem, aí que muda mesmo. Por quê? Ele me adiciona o painel que vocês já tinham visto e, além disso, coloca à direita um outro painel onde eu posso ver o conteúdo dos e-mails. Isso aí ele faz porque ele percebe que o meu tablet ele tem uma melhor visão nesse sentido paisagem e aproveita melhor o espaço. Então, o meu Android ele está fazendo o quê? Ele está pegando e exibindo diferente de acordo com o tamanho da minha tela e, além disso, ele está exibindo diferente de acordo com a orientação da minha tela. A orientação é o quê? Se ele está no sentido paisagem ou se ele está no sentido retrato. Então, é justamente isso que a gente vai ver agora na aula de hoje.